Sejamos todos bem-vindos. Estamos aqui de novo batendo papo sobre direito, sobre coisas jurídicas, sobre coisas da modernidade da história à luz da ciência do direito. E não tem nada mais moderno, não tem nada mais falado, mais comentado do que a lei, a história da delação premiada, que na verdade não se chama delação premiada aos olhos da lei tecnicamente, chama-se colaboração premiada, né? E vem sendo questionada por quê? Muitas pessoas acham um poderoso, interessante, imprescindível instrumento de prova para detectar, processar, investigar e punir membros de organizações criminosas. E pessoas há que entendem que essa espécie de prova, ela é o que a gente chama no mundo do direito, no jargão jurídico, de uma prova inquisitorial. O que significa isso? Lembra lá da Santa Inquisição, os instrumentos de tortura, né? As pessoas que eram obrigadas a confessar, as pessoas que eram supliciadas para que dissessem o que o seu juiz, que era um juiz instrutor, não era um juiz julgador, e também fazia às vezes de algoz e carrasco, elas eram obrigadas pela dor a dizer aquilo que o seu interrogador queria. Essa é a história da delação premiada, para muitos, rememora aquele período medieval em que as confissões eram extorquidas, porque se entende, segundo algumas linhas de pensamento do direito, se entende que a confissão do cidadão preso temporário, ainda que ele se transforme num delator, num colaborador premiado, essa confissão não tem valor probante algum. E quem confessou, confessou obrigado pelo medo da cadeia, confessou obrigado pelo meio da condenação, confessou visando se safar de uma condenação criminal. Então é uma confissão que a gente chama viciada. Bem, algumas considerações têm que ser feitas sobre a lei de colaboração premiada. Em primeiro lugar, essa lei só tem condição de beneficiar o indivíduo que não só delate, que não só contribua, que não só acuse os eventuais comparsas, mas desta acusação, desta delação, tem que decorrer lucro, entre aspas, para a administração da justiça, ou seja, tem que ser frutífera, tem que ser eficaz a colaboração premiada. O sujeito que colabora, ele tem que apontar quem são os acusados, fornecer provas das acusações e auxiliar o Estado a recuperar o prejuízo, inclusive patrimonial e financeiro, decorrente do crime, alvo daquela delação, alvo daquela colaboração premiada. Bom, além disso, para que se evitem delações, colaborações sedimentadas em mentiras, embasadas na intenção de um outro criminoso, que é o delator, de jogar no mesmo bolo, de prejudicar o comparsa com inverdades, a lei da colaboração premiada também é clara. Ela diz o seguinte: com base na colaboração premiada, com base no fato delatado, não se pode exclusivamente condenar. Ou seja, não basta a colaboração premiada para condenar. Além daquele fato que é dito pelo colaborador, outros elementos de prova têm que chegar ao processo para fazer com que o juiz possa condenar as pessoas que estão sendo delatadas, né? As pessoas que estão sendo alvo daquele delator. Bom, é evidente que essa legislação só surgiu conforme surgiu na Itália, com base na Operação Mane Pulite, a Operação Mãos Limpas, porque de outra maneira você não ia conseguir demonstrar, à luz de um Estado democrático, demonstrar, à luz de uma justiça democrática, você não ia conseguir provar a culpa de membros de uma organização criminosa em que uns
protegem aos outros através do silêncio. E seguem esta lei do silêncio tão à risca que ela é punida com a morte no seio das grandes organizações criminosas. Tanto é que a lei de colaboração premiada, né, ela prevê, inclusive, o programa de proteção a testemunhas para o colaborador premiado, para o delator premiado. Tudo isso porque o crime se modernizou, a prova precisava se modernizar, a maneira de colhê-la precisava se modernizar e a maneira de utilizá-la no processo precisava ser mais eficaz. Porque ao longo de toda a minha carreira como juiz de direito, eu muitas vezes vi réus sabidamente criminosos, bandidos sabidamente bandidos, serem absolvidos por uma ineficácia, por uma ineficiência, por uma falha na coleta, uma falha na legislação que cuida da prova. Também é fato que por conta de erros, defeitos, dificuldades de se demonstrar a prática de crimes, não se pode correr o risco de punir inocentes. Não se pode correr o risco de punir inocentes. E aí que as pessoas gritam, poxa, se eu for preso, eu delato quem quer que seja. Se eu for preso, ou tiver ameaçado de prisão, ou tiver ameaçado de condenação criminal, eu delato quem precisar para me safar de ir para a cadeia lá na frente, ou de sair da cadeia agora que estou. Que tipo de credibilidade que esse cara tem? Com base nessa nova linha de raciocínio que surgiu justamente por conta das inúmeras prisões que ocorreram, das inúmeras delações premiadas, colaborações premiadas que ocorreram durante a Operação Lava Jato, que já se está pensando, inclusive, em criar novas rédeas para a lei de colaboração premiada, para que o delator, o colaborador, só possa fazê-lo fora das grades. Não possa delatar, não possa colaborar, não possa fazer acordo com o Ministério Público para diminuir sua pena, enquanto esteja com a sua liberdade segregada. Muita coisa vai acontecer ainda, muito vai se discutir ainda. O importante é que hoje não há como, na sociedade moderna, com organizações criminais modernas, a gente possa abrir mão desse importante meio de prova. Ok? Até a próxima. Apoio Minax, John Romualdo, Europa Empreendimentos Imobiliários, Tauá e Termas de Araxá, Clique Telecom e Maxtec Rastreamento.